Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Alguém ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta sobre a aula da semana passada? Desculpa, semana passada a gente não fez essa aula, né? Porque era nosso festival. Mas da outra semana, se alguém tiver alguma dúvida, a gente explicou sobre Al-Khawf, que é isso aqui. Até trouxe para as pessoas saberem o que é, o que a gente está falando. É disso aqui, ó, que a gente está falando. Que podemos falar essa bota de ouro, bota de couro. Isso que é o assunto da aula. Porque sempre as pessoas ficam, mas eu posso, por exemplo, passar a mão sobre a meia? É tudo isso que a gente vai ver hoje, que a gente estudou. Agora aqui, Al-Khawf, isso é o que a gente pode falar, o que tinha no tempo do profeta. A meia é essa que a gente usa de nylon, ou de algodão, ou de outro tecido. Claro que não é o que foi citado. Aí a gente vai ver, será que a gente pode, de acordo com as condições que os sábios colocaram, será que a gente pode passar a mão úmida, a mão úmida sobre, ou seja, eu não preciso tirar essa bota e lavar o meu pé, como eu faço quando eu faço a minha ablução. Será que isso já é o bastante? Ou eu preciso tirar essa bota e lavar o meu pé? Então, tem muitas pessoas hoje em dia, o que elas fazem? Elas usam a meia, né? Aí, colocou a meia na alvorada. Colocou a meia na alvorada para rezar a oração da alvorada. Fez a ablução completa. Depois ele coloca o que? A meia. Coloca o tênis e vai para a mesquita. Rezou tudo e ele fica o quê? Com aquela meia. Não tira ela. Vai para o trabalho, tem a oração que é a próxima oração, a oração do meio-dia. Ele faz a ablução, quando chega a parte de lavar os pés, o que ele faz? Ele não tira a meia. Ele só passa a mão úmida, por cima da meia. É isso que a gente vai ver. Será que dá? Será que dá? Tem divergência, a gente vai ver, mas qual que é o mais correto? Qual que é o mais correto? Que é o outro par dele, a mesma coisa, Al-Khawf. Isso que a gente vai ver também. Que isso aqui é o que eles usavam. A gente vai ver que tem escolas. Isso aí hoje a gente vai citar mais como opinião. Por quê? Porque as pessoas têm que entender que não é só uma opinião e eu estou certo e deu. Porque no tempo do profeta que passou por ele, a gente sabe que não tinha essas meias que a gente usava, que a gente usa hoje. Não tinha. De algodão, de nylon, não tinha. Então o que eles usavam era mais ou menos isso. Mais ou menos isso que eles usavam. Seja de couro, uma proteção. Ó. Tem umas que é até mais firme que essa. Tem um couro mais forte. É isso que eles usavam. E eles passavam as mãos úmidas em cima disso. Será que a meia entra nesse lugar? Ou será, podemos perguntar assim, será que o profeta que passa sobre ele passou a mão sobre a meia? Também é uma pergunta interessante. Isso que a gente vai ver. Então, ninguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Então, vamos começar. Bismillah, alhamdulillah. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. A gente, na última aula, a gente explicou um pouco do livro que a gente está estudando, que é o livro do Shrumbulali, rahimahullah, que ele começa falando sobre o que? Al-Khawfain, que é o par. Nas duas partes. Eles sempre citam o que? Al-Khawfain, ou Al-Khawfan, que é os dois pares. O par.
o lado direito e o lado esquerdo. Aí ele citou, resumindo, né, a aula, ele falou que isso foi confirmado na Sunnah, ou seja, faz parte da Sunnah a pessoa que é permissível a pessoa passar a mão sobre al-Khuf, por várias narrativas que foram narradas que o profeta que passou sobre ele e os companheiros do profeta fizeram esse ato. Então ele começa falando isso. Aí depois ele, claro, no Matan, que é o livro em si que a gente está estudando, ele fala Sahha al-mashu ala al-khuffain, ou seja, aqui ele quer significar jaza, ou seja, e é permitido a pessoa passar sobre al-khuffain, sobre isso que a gente mostrou aqui. Isso aqui o que é? É permitido na escola. A gente vai ver as outras opiniões também. Então isso é permitido. Esse aqui é decoro. Esse aqui é de couro. Esse aqui todos o que concordam que dá para passar, sendo ele o que? De couro. Também a gente vai ver que ele tem que tapar a parte do tornozelo, ou seja, toda a parte que você lava, ele tem que tapar. Isso aqui tapa, ó. Se tu colocar ele vai acima do teu tornozelo, então serve. A gente vai ver depois as condições. Aí ele fala, explicando isso, né, o próprio autor, que a gente sabe que a melhor explicação é a explicação do próprio autor. Agora eu escrevo um livro, tem alguma pessoa que vai explicar esse livro melhor do que eu? Se eu escrevi o livro, eu sei o que eu quis dizer com tal coisa. Às vezes, por exemplo, o autor escreve um livro, eu vou explicar esse livro. Tem alguns termos, algumas palavras que eu fico em dúvida, o que ele quis significar com isso? Porque não fui eu que escrevi. De acordo com o meu entendimento, eu vou explicar aquilo. Então, ele mesmo que explicou esse livro, que ele escreveu. E também não explicou uma vez, ele explicou 2 vezes, como a gente explicou isso há 1 ano atrás, quando a gente começou a explicar esse livro. Mas a melhor explicação dele é a segunda, e é mais resumida também, e foi aqui, como a gente pode falar, irmãos e irmãs, que foi espalhada e as pessoas aceitaram como a melhor. Então, qualquer pessoa que lê o livro, lê essa explicação, porque é simples, é fácil de entender e também teve uma aceitação pelos sábios. Então, ele fala que isso foi o que? É permitido, é permissível a pessoa o que? Passar a mão sobre al-khuf. Ele não está falando aqui da meia, ele está falando disso aqui. Por isso que a pessoa tem que prestar atenção. E ele fala que isso foi citado tanto na Sunnah como narrado, as pessoas falando, os companheiros do profeta falando, ó, eu vi o profeta fazer isso. Eu vi o profeta fazer isso. Tanto o profeta o que fazendo a ação. Então a ação e também a notícia. Então é muito mais forte que só o que foi narrado e não viram. Então é muito mais do que muito mais forte a evidência. E também os companheiros do profeta o que eles também faziam, também praticavam isso. Não era só o profeta, e sim os companheiros do profeta passavam mão úmida sobre al-khuf. Isso aí, irmãos e irmãs, para entender melhor, isso se chama rukhsa. O que é isso? Se a gente fosse explicar na língua portuguesa, é um mandamento divino, podemos explicar dessa forma, que em algumas ocasiões ele é facilitado. Em algumas ocasiões ele é facilitado. Agora, por exemplo, se a gente vê o jejum o que é? Azima, ou seja, um mandamento divino legal, ou seja, Deus ordenou, Deus mandou, prescreveu para a gente o que? Jejuar. Isso é a ordem. Você chama o que? Azima. Agora, a rukhsa, o que é? É a pessoa, por exemplo, quando está em viagem, quando está doente, ela tem uma permissão, e essa permissão também é o que? Um mandamento divino, que nessa hora ela tem uma opção, ou seja, se torna opcional
aquele mandamento divino que Deus prescreveu, que é o jejum. Tu pode jejuar como tu pode não jejuar. Nessa ocasião, ou seja, na ocasião que você está em viagem. Quando eu voltar da viagem, eu tenho o quê? Que repor aquele jejum, porque ele é o quê? Obrigatório, é o mandamento de Deus. Mas nessa ocasião, o quê? Foi facilitado para mim. Por isso que o profeta fala que Deus gosta que a gente o quê? Pratica as suas permissões, ou seja, as facilidades que Ele colocou na religião para nós, como é aqui. Imagina a pessoa, principalmente quando está frio, a pessoa tirar o quê? El khof, colocar de volta. É difícil, lavar o pé, frio, água gelada. Então, a Sharia, as leis islâmicas, o quê? Facilitaram para a pessoa. Nessa situação, o que ela pode fazer? Só passar as mãos úmidas sobre o quê? Sobre el khof, ou seja, a parte aqui de cima. Tem outras opiniões também, a parte de baixo, mas a mais, como se chama, podemos falar, a mais correta é o que? Passar na parte de cima. Já serve o quê? Para te rezar. A sua oração vai ser válida porque a sua ablução está correta. Então isso aqui é uma facilidade de Deus o Altíssimo. Entenderam qual que é a diferença da azima, que é o próprio mandamento, podemos falar assim, e a rohsa, que é o mandamento de Deus, mas em uma ocasião específica que vai especificar, podemos falar, ou vai especificar não, vai facilitar naquela ocasião exata a pessoa não praticar naquela hora o mandamento de Deus. Eu sei que isso é um pouco complicado, eu sei que esses termos, mas inshallah que a gente vai entendendo aos poucos. Então a gente tem que entender, irmãos e irmãs, que isso é uma misericórdia de Deus para nós. Facilitou para nós o que? Em vez de lavar os pés, nessa ocasião, a gente poder passar sobre el khof a mão úmida. A gente vai ver depois, aqui eu estou o quê? Fazendo uma introdução, que a pessoa, por exemplo, que está na sua residência, ela tem o direito de 24 horas o quê? De passar a mão úmida sobre el khof. Depois ela deve tirar. A pessoa que está em viagem 3 dias. 3 dias, como a gente vai ver. Então o autor fala que el khof, explicando o que significa isso aqui, ele fala as-satiru lil ka'bayn. Ele fala para nós que é aquilo que cobre o pé até, ou seja, incluindo os tornozelos. Isso se chama o quê? El khof, na língua árabe. E tem uns que explicam de outra forma, mas o significado é a mesma coisa. Mas depois a gente vai ver o que os árabes entendem el khof, quando eles usavam naquele tempo. Era de algodão, era de nylon ou era de couro, como esse que eles vestiam. Isso que é importante a gente saber. Por quê? Tem uma coisa muito bonita aqui, faz parte das bases ou dos fundamentos da jurisprudência que todo muçulmano tem que entender. Que tudo que você lê, tanto do Alcorão, que é o livro sagrado nosso, a palavra de Deus, quanto a Sunna do profeta, que é a tradição profética, deve ser entendido esse termo científico religioso de acordo com foi revelado. Tu não pode entender como você quer. Vamos falar que a gente sabe que a língua o quê? Se evolui com o passar do tempo, ou dependendo da região. Vamos falar que aqui a gente sabe que isso se chama khof na língua árabe. Vamos falar que ao passar o tempo começamos a chamar a meia que a gente usa o quê? De khof. A meia de nylon, a meia de algodão que a gente usa, a meia normal, também chamamos o quê? De khof. Será que a gente coloca essa mesma sentença, essa mesma permissão, essa mesma facilidade que Deus o Altíssimo facilitou para nós na meia? Não. Por quê? Porque não é o entendimento o que na hora da revelação. Eles não entendiam aquilo como a meia que a gente vê hoje, que a gente sabe que isso foi o que depois de séculos que surgiu a meia que a gente o que veste hoje. Não tinha no tempo deles.
Então, a gente aqui entende que aquilo que Deus Altíssimo revelou não significa o quê? A meia que a gente usa. Só se a gente vai querer colocar a meia aí, depois eu vou explicar como que ela vai entrar nisso. Só ela por si não entra. Pelo nome, el-khof, ela não entra a meia. Então não podemos o quê? Passar a mão sobre ela. Se fosse o quê? Se ela significasse el-khifaf ou el-khof, não ia entrar. Porque isso não significa na língua árabe o quê? Uma meia como que a gente viu fina, de algodão, às vezes até transparente, isso aí eles não conheciam. Então por isso que é importante, irmãos e irmãs, eu sempre cito também o negócio da fotografia, a mesma coisa. Tu não pode entender aquilo que está ali, que fala da fotografia, nos ahadith, que a pessoa no dia do juízo final vai ter que, Deus vai falar para ela, vive isso ou reviva isso que você o que criou. A gente tem que entender que aquilo lá que foi citado nos ahadith não é a mesma fotografia que a gente o que tem hoje. Que é o que a nossa fotografia é tu capturar uma imagem, tu está parando a imagem, tu não está criando nada. A imagem do ser humano tu está só o quê? Parando ela. Tu não criou nada. Essa criação é de Deus o Altíssimo. É a mesma coisa que você está olhando o quê? E podemos falar... deixa eu ver no português agora a palavra. Ou seja, não é aquele olhar só, a mesma coisa que tu está fixando o seu olhar. Fixando o seu olhar para essa imagem, para essa criatura de Deus. Tu não trocou nada. Tu não acrescentou nada. Tu não diminuiu nada. Tu só o que tu fez? Prendeu, capturou aquela imagem. Entenderam? Esse entendimento que a gente tem hoje é o mesmo entendimento que é citado nos hadith. Por isso que a pessoa tem que entender a palavra em si. Para não falar o quê? Bobagem e falar coisa que não tem nada a ver com aquilo que foi o quê? Citado. Aí depois ele fala, quando ele explica, né? Que é aquilo que cobre o quê? Os tornozelos. O autor, Shurumbulari, rahimahullah. Ele fala uma coisa legal também, ele explicando. Ele fala, ele foi chamado, por que ele foi chamado de khof? Que a gente sabe, na língua árabe, se a gente junta el-kha e o el-fa, significa uma coisa o quê? Que tem facilidade. Uma coisa leve. E tudo que é leve o quê? Tem facilidade. Simples. Então ele fala, essa palavra el-khof foi tirado do verbo ou do substantivo el-khifa, que significa o quê? Que foi facilitado. O nome dele já significa o quê? Facilidade. Por quê? Porque em vez de você lavar o seu pé, você vai fazer o quê? Você vai passar a mão úmida sobre isso que você está usando sobre o seu pé. Então é uma facilidade. Qual que é o mais fácil agora, logicamente falando? Passar a mão nisso que você já está vestido, el-khof, essa bota, ou tu tirar a bota, abrir ela, ó. Abrir, tirar o seu pé, lavar o seu pé e depois colocar novamente. Qual que é o mais fácil? Logicamente falando, todo mundo vai concordar. Vai falar, não. O mais fácil é passar a mão úmida sobre a bota. Isso é mais fácil do que estar tirando e depois colocando. Então a palavra em si já diz isso. Por isso que é importante a pessoa o quê? Entender as palavras. A língua árabe, isso que é bonito, toda palavra tem um porquê, principalmente na religião do Islã. Toda palavra é chamada por um porquê, não é à toa. A gente sabe que isso é uma revelação de Deus o Altíssimo. Então toda palavra é colocada no seu devido lugar, podemos falar assim, no seu devido lugar. Aí depois ele começa a citar algumas partes da Sunna e algumas pessoas que falaram que não há divergência, que isso o quê? Ou seja, tem um consenso religioso. Uma coisa que também é importante a gente saber, que nós sunitas, não há divergência entre nós, que isso é permissível. A não ser seitas inovadoras, ou seja, que vieram depois do profeta e de seus companheiros e dos companheiros do profeta,
que proibiram isso. E a gente vê que mais do que 70 companheiros do profeta, como Al-Hasan al-Basri, ele disse, rahimahullah, que ele escutou ele está falando dele, imagina os outros que tem. Tem uns que juntou mais do que, alguns sabem, mais do que 120 narrativas de companheiros do profeta, ou seja, 120 companheiros do profeta falando que viram o profeta o quê? Passar a mão dele sobre al-Khawf. Ou seja, não há divergência, que isso aqui na religião é permissível, que faz parte da nossa religião, que é uma misericórdia de Deus para conosco, que faz parte da Sunnah do profeta Muhammad, não há divergência. E também no Alcorão, se a gente for ver. Agora Deus, o Altíssimo, ele fala no Alcorão: "Wamsahu biru'usikum", e passem as mãos úmidas sobre suas cabeças. Isso é quando a gente está fazendo o que? A ablução. 5:6, capítulo 5, versículo 6. E depois, a palavra que vem depois, wa arjulakum. Se a gente pronunciar dessa forma, eu sei que aqui é um pouco difícil para quem não sabe o árabe, mas eu vou tentar o que simplificar. Se a gente pronunciar wa arjulakum, ou seja, em cima do L, do Lam, Fatha, quer dizer que a gente tem que lavar os pés e não passar o que? As mãos úmidas sobre ele. Mas se a gente falar wa arjulikum, ou seja, com som de I no L, o som de I, quer dizer que a gente tem que fazer o que? O masah. Ou seja, não precisa lavar os pés, e sim passar as mãos úmidas sobre os pés. Como que a gente entende essas duas leituras do Alcorão? A gente viu a palavra, não muda nada, é só uma análise gramatical que mudou. Dessa forma, com som de A no L, vai ter a explicação, o entendimento dela é que a pessoa tem que lavar os pés, como a gente faz, como o profeta entendeu. E na outra leitura, que é uma leitura o que, de acordo com a língua árabe, não é o que muito correta, podemos falar assim, seria o que? Para a gente passar as mãos úmidas sobre os pés. Mas agora a gente tem que prestar atenção numa coisa. O Alcorão foi revelado para quem? Para o profeta Muhammad, que é paz sobre ele. Quem conhece a palavra de Deus mais que o profeta? Ninguém. O profeta é a pessoa que mais conhece a palavra de Deus. As pessoas que narraram o wudu do profeta, a ablução dele, o abdesto dele, todas falavam a mesma coisa, que ele lavava os pés. Então, o que o profeta entendeu? O que o profeta entendeu desse versículo que foi revelado a ele? Que os pés devem ser lavados e não o que? Passada a mão o que? Úmida. Mas vamos falar que um companheiro do profeta, vamos falar por exemplo Sayyidina Ali, alayhi salam, passou as mãos úmidas. Só isso aqui não é correto dele, mas vamos falar que, como fala, como narra, mas em cadeia de transmissão não é correto que ele fez isso. Ele lavava os pés. Mas vamos falar que é correto e que ele fez isso. A evidência está com quem? Com o profeta de Deus. Deus no Alcorão fala para a gente obedecer a quem? A Deus e seu mensageiro. Ele fala para obedecer um companheiro do profeta? Não fala. Então Deus e seu mensageiro. Vamos falar que esse companheiro do profeta, por falta de conhecimento, é um ser humano, não sabia dessa coisa. Mas como eu falei, não é o que? Essa narrativa correta. Agora, e essa segunda leitura, o que a gente vai fazer com ela? O arjulikum, que é com I, com som de I no L, significa para isso aqui, al-Khawf. Ou seja, se a gente lê com som de A no L, os pés, significa lavar. E se a gente ler com som de I, o arjulikum, significa passar as mãos úmidas sobre o que? Quando os pés estão cobertos com o khawf. Entenderam? E aqui foi o que? Como se chama? Muitas pessoas ficam com dúvida nisso. E isso foi o que? A resposta dos sábios, das pessoas que entendem a língua. Principalmente Al-Mawardi respondeu dessa forma, Shawkani e os outros sábios. Por quê?
Porque o profeta que passou sobre ele nunca passou as mãos úmidas sobre o pé dele, e sim lavava. Só ele passava numa ocasião, quando ele estava vestindo isso aqui, essa bota. Então aquela leitura, que é com análise gramatical diferente da outra, significa para isso aqui, quando o seu pé está coberto. Então não há nenhuma contradição e nenhuma divergência entre as duas leituras. As duas são corretas. Aqui outra coisa que a gente explicou sobre o versículo do Corão. Então, para nós, irmãos e irmãs, não há divergência nenhuma. Tanto nas escolas como os sábios, não há divergência alguma que é permissível a gente passar a mão sobre o khuf. Aqui eu trouxe o que, irmãos e irmãs, algumas narrativas. Falei para vocês, olha, 70, como o Hassan al-Basri fala, 70 companheiros do profeta viram ele fazer isso. Então eu trouxe também algumas, claro que não vou falar 70, mas algumas que mostram que o profeta fazia esse ato, praticava esse ato. E também muitas pessoas, a gente sabe que na religião do Islã, é bom a pessoa entender isso, que a evidência está no Alcorão, a primeira fonte nossa, a mais importante, a segunda é Sunnah, que é os ditos proféticos, que também é revelação de Deus, e a terceira, al-ittifaq, que significa o consenso religioso. Por quê? Porque o profeta que passa sobre ele fala num dito, a minha nação não concorda, não entra em um consenso na religião que tem erro, que tem desvio. Ou seja, se a nação do profeta Muhammad, baseada em ditos proféticos, ou versículos corânicos, entram em acordo que tal coisa é pecado, que tal coisa é lícita, eles não estão errados. Como o profeta falou, eles não concordam em algo que tem o que? Desvio. Então isso também é uma evidência, a terceira fonte para nós, muçulmanos. Isso tu não acha em qualquer lugar. Por isso que é importante a pessoa até anotar isso. Isso serve o quê? Como evidência para nós. E aqui quem que narrou essas evidências, ou seja, que esse consenso religioso, não foi uma pessoa, foi vários sábios. Aqui eu vou citar alguns, só tem vários. O primeiro é Ibn al-Mubarak, rahimahullah, um grande sábio do 2º século. Ele também fala, não há divergência entre nós muçulmanos que é permissível passar a mão sobre o khuf quando a gente faz a ablução completa. Depois eu vou explicar para vocês como funciona. Não se preocupe, eu vou explicar em detalhes, inshallah. Depois ele fala, outro que fala, Ibn al-Munzir, que morreu em 318. Também no 3º século ele viveu. A maior parte da vida dele foi no 3º século, e que o profeta fala que são os melhores séculos, aqueles 3 primeiros. Também fala, não há divergência. No seu livro, Al-Awsat. Quem conhece sabe a importância desse livro para nós muçulmanos. Depois o Ibn Abd al-Barr, que morreu em 462. 462. Ou 63, agora não me lembro muito bem. Ele também fala, mesmo consenso, que todos nós muçulmanos entramos em acordo que isso que é permissível. Claro que esse consenso religioso, para vocês entenderem bem, não é, eu concordo com tal coisa da minha cabeça. Não, é baseado em versículos corânicos e também em versículos, ou ditos, proféticos. Então não é uma coisa que eles concordam assim. Para eles concordar sobre algo, as escolas, os sábios, tem que ter uma evidência. E aqui, como a gente viu, tanto do Alcorão tem evidência, daquela leitura que eu mostrei para vocês agora há pouco, e também agora que eu vou mostrar na Sunnah, as várias narrativas que tem. E outro também, Al-Baghawi, também falou, que é do 5º século ele fala a mesma coisa, esse consenso, Ibn Qudama, An-Nawawi, Ibn Hazm e outros. Não teve como citar o que? Todos. Então, essa é a segunda evidência. A gente falou do Alcorão, agora falamos do consenso religioso. Essas são as 3 principais fontes e evidências para nós, muçulmanos. Agora, o da Sunnah.
tem um dito que foi narrado pelo Bukhari e o Muslim, que o profeta, que a paz sobre ele, estava o quê? Fazendo ablução. E o Mughira estava ajudando ele, um dos companheiros do profeta. Aí o Mughira, o profeta, estava o quê? Usando o khuf. O Mughira tentou o quê? Tirar, para ele lavar os pés. O profeta o que falou? Deixa, ou seja, não tire, porque eu coloquei os meus pés quando estavam o quê? Limpos. Ou seja, o profeta fez o quê? Só passou a mão úmida sobre o khuf e não deixou ele tirar. Por quê? Querendo ensinar para ele que não precisa tirar essa bota se você fizer a ablução completa e colocar ela. Se você fizer a ablução completa e colocar essa bota. Tu não precisa tirar para a próxima ablução. Se você perder, é claro, você não precisa tirar ela. Você só passa a mão úmida sobre ela. Então essa é a primeira evidência que foi narrado pelo Bukhari e o Muslim. E quando a gente fala, irmãos e irmãs, que foi narrado pelo Bukhari e o Muslim, quer dizer que não tem dito mais autêntico para nós do que ele. Quando os dois concordam, o Bukhari e o Muslim concordam de compilar esse hadith. Então, o nível dele não é qualquer nível, é um nível mais alto que tem, ou seja, o mais autêntico, dito profético que tem. Depois, esse é o primeiro, né? Agora o segundo foi narrado pelo Bukhari, o segundo, que é um dito do Abdullah ibn Omar, que fala a mesma coisa que o profeta, que a paz sobre ele, passou as mãos sobre o khuf. Passou as mãos sobre o khuf. E o Saad, que é o tio do profeta, perguntou para o Ibn Omar: você viu o profeta fazendo isso? Ele falou: sim, eu vi o profeta fazendo isso e eu faço isso. Ou seja, eu também faço esse ato. Essa é a segunda evidência. Como eu falei para vocês, são centenas. Se a gente quer fazer aulas e aulas trazendo só as evidências corretas, a gente vai achar centenas de ditos proféticos falando sobre isso. Por isso que até o Abu Hanifa, rahimahullah, ele fala: eu temo, no seu livro Al-Fiqh Al-Akbar. Ele tem um livro que se chama A Maior Jurisprudência, podemos traduzir assim. Um livro pequeno, mas tem muito benefício. Ele fala: eu tenho medo, eu temo por aquela pessoa que nega esses ditos, de entrar na incredulidade. Por quê? Porque aqui não é dois companheiros do profeta, são centenas falando que viram isso. Você desmentindo eles, você está desmentindo quem? Agora, se você desmente os companheiros do profeta, que Deus o Altíssimo elogiou eles, como tem os desviados, os inovadores, que xingam eles. Agora, Deus o Altíssimo elogiou eles no Alcorão, como elogiou os discípulos de Jesus, como elogiou os companheiros de Moisés. São pessoas virtuosas, por isso que Deus elogiou. Se você está falando que eles não são pessoas corretas, honestas, por que Deus elogiou? Deus errou em elogiar essas pessoas? Porque a gente sabe, irmãos e irmãs, quando Deus elogia alguém, é que essa pessoa que é virtuosa, que essa pessoa é do paraíso. Deus não vai elogiar o quê? Uma pessoa bandida, como o faraó. Como que é o faraó visto no Alcorão? O Abu Lahab, como que é visto no Alcorão? Mas essas pessoas, Deus o quê? Elogiou. E são os companheiros do profeta, que o profeta o quê? Amava eles. Sempre falava, ashab, ou seja, meus companheiros. Ele fala um dito sobre os companheiros dele, se a pessoa prestasse atenção. Ele fala: olha, se vocês, falando para quem? Para os que vêm depois deles, que nem nós. Se vocês derem caridade do tamanho da montanha de Uhud, quem sabe o tamanho da montanha de Uhud, que morou na Medina, sabe o tamanho daquilo. Uma montanha enorme. Se vocês derem caridade do tamanho dessas montanhas, em ouro, não é nada comparado com o que os meus companheiros dão el-mud, que é mais ou menos o que? 3 quilos.
E aí ele fala também na outra versão, metade do mud, ou seja, 1,5 kg. Ou seja, se um companheiro do profeta dá 1,5 kg de caridade e vocês dão aquelas montanhas e montanhas e montanhas de ouro, não chega ainda na recompensa deles. Para vocês verem quem são os companheiros do profeta. Por isso que a gente o quê? Exalta eles. Sempre como falamos o nome deles, a gente fala que Deus esteja satisfeito com eles. São pessoas virtuosas. O Alcorão que você lê, tem um companheiro do profeta aqui na cadeia de transmissão antes de chegar até o profeta. Qualquer Alcorão que tu lê, tem esses desviados aí que Deus guia essas pessoas que falam dos companheiros do profeta. O Alcorão que eles leem, eu falo para eles, da onde vem, cadeia de transmissão. O anjo Gabriel revelou para o profeta Muhammad, mas como chegou em ti? Vamos estudar isso. Tu acha que estudam? São os primeiros a fugir. Tem que ter os companheiros do profeta, que são as melhores pessoas. E também, dos companheiros do profeta, a família do profeta, que também são pessoas virtuosas, que a gente respeita e exalta. Mas não são pessoas, irmãos e irmãs, que nem os profetas, que a gente pode falar pessoas sem erros, que não erram, não pecam. A gente não é da nossa crença. Até se a gente prestar atenção no Alcorão, ler, não há nenhuma evidência no Alcorão, não há nenhuma evidência no Alcorão que devemos seguir a família do profeta. Não há uma evidência clara, explícita, que devemos seguir a família do profeta. E sim, seguir o que Deus falou, o que o profeta falou. E até quando a gente entrar em divergência, o que Deus fala no Alcorão? E voltem para Deus e seu mensageiro. Se fosse uma evidência, a família do profeta ou os companheiros do profeta, podemos falar assim, Deus ia falar. Só ele colocou o quê? Voltar para Deus e o seu mensageiro. Ou seja, o que Deus revelou e o que o seu mensageiro falou por revelação divina. Então, uma pessoa que tem que entender que a religião do Islã, ela tem uma cadeia de transmissão. Isso aí não chegou do nada. Não sei quem escreveu, isso aqui foi compilado por quem, não sei de nada, será que é anônimo, de onde que surgiu isso? Tudo a gente sabe, cada pessoa da cadeia de transmissão a gente conhece, a vida dela, o que as pessoas falaram sobre ela, quem viveu com ela, quem foi testemunho ocular. Então os companheiros do profeta, como toda a nação entrou em acordo, a não ser os desviados. Esses desviados sempre vai ter, irmãos e irmãs, em qualquer parte, sempre vai ter o crente e vai ter o hipócrita. Até no tempo do profeta, tinha os crentes, os companheiros dele, e tinha os hipócritas, que falavam que eram muçulmanos, mas na verdade queriam acabar com o Islã, como a gente sabe. Então, não há divergência que as melhores pessoas, como até diz o Sayyidina Ali, que era o primo do profeta e também o genro dele, fala a melhor pessoa dessa nação depois do profeta de Deus é o Abu Bakr e o Omar. Ou seja, esses são os dois melhores companheiros do profeta Muhammad. Em seguida, como a gente sabe, o Uthman, o Ali e os 10 primeiros que o profeta que passou sobre ele falou que vão entrar no paraíso. Então essas pessoas, porque eu toquei no assunto sobre elas, são as pessoas que falaram que o profeta que passou sobre ele passou a mão sobre el-Khuf. Passou a mão sobre el-Khuf. Então essa é a segunda narrativa. A terceira, que é também de um companheiro do profeta, o Sa'd ibn Abi Waqqas, que é o tio do profeta também, que fala que viu o profeta passar a mão sobre el-Khufain, que a gente viu 3 companheiros. Depois, Ibn Jarir. Esse aqui foi um dos últimos a se converterem. Por isso que é muito importante, esse dito dele tem mais importância do que os outros. Por quê? Porque pode chegar alguém e falar, não, foi revogado. Mas aqui, como ele foi o último, um dos últimos a se converterem, até o Ibrahim an-Nakhai, quando escutava isso, falou, isso aí é a maior prova que não foi revogado. Ou seja, que esse versículo do Alcorão, versículo 6, capítulo 5, não revogou a gente passar a mão sobre el-Khufain. Porque Ibn Jarir, ele fala, e eu me converti após ser revelada a Surat al-Maida.
Ou seja, depois que foi revelado a sura da mesma provida, que é o capítulo 5. Então ele foi um dos últimos que narrou do profeta, que é sobre ele falou, e eu vi o profeta que passar a mão sobre al-Khuf. E depois al-Hudhayfa, ou Hudhayfa ibn Yaman, que é um dos companheiros do profeta, que deve ser satisfeito com ele, também fala, eu vi o profeta passar as mãos sobre al-Khuf. Isso também está no Bukhari e no Muslim. É só o terceiro que está no Bukhari, somente. E o segundo. O resto é tudo o Bukhari e o Muslim, eles que narraram. Alguém ficou com uma dúvida até agora? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. A gente está pelo Zoom também, quem quiser participar. Aí depois o autor começa o quê? A falar, como a gente viu, صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر, quando estiver em impureza menor. Ou seja, na impureza maior não serve. O que é isso? Como que eu vou explicar isso? Fiz a ablução. Vesti el-khuf, isso aqui. Vesti ele. Me vesti e no fim vesti o quê? El-khuf. Depois eu perdi a minha ablução. Fiz algo, um anulador da ablução. Vou fazer novamente a ablução. Preciso tirar el-khuf? Não preciso. Só passo em cima. Isso é o quê? Porque é impureza menor. Ou seja, quando tu perde a ablução. Mas, se a pessoa fez algo, se a pessoa fez algo que leva a impureza maior, que nem el-janaba, asbah junuban, ou seja, ele se tornou junub, ou ajnab. Quando ele tem uma relação física íntima com a sua esposa, ou a mulher também com ele, não há problema, tanto para o homem, tanto para a mulher dá para usar isso. Agora, a mulher, por exemplo, ou o homem, como a gente estava citando, teve relação com a sua esposa, não pode o quê? Passar mais a mão sobre isso, vai ter que tirar e tomar o banho completo, como a gente explicou nas aulas passadas. Isso só serve quando a pessoa perder o wudu, não serve para a impureza maior, que é al-hadath al-akbar, como a gente explicou nas aulas anteriores. Por isso que é bom sempre a pessoa que anotar, porque uma coisa leva a outra, uma coisa tu entende a outra. Então isso é específico só para a impureza menor, como ele cita aqui o autor. Isso aí não há divergência. Não há divergência e a gente vai citar depois a evidência que na janaba a pessoa que deve tirar, como o profeta ordenou seus companheiros quando eles estavam em viagem. A gente vai citar. Aí depois ele cita aqui o autor as condições. A primeira condição que ele fala é ele cobrir os tornozelos e a parte obrigatória, que a gente lava. A gente lava o pé todo até os tornozelos, ou seja, incluindo os tornozelos. Então isso aqui tem que cobrir. A parte obrigatória. Tem que cobrir o pé todo. E também os tornozelos, como esse aqui. Então essa é a primeira condição, podem anotar. Segunda condição, salihan lil masih. O que significa isso? Isso aqui a gente pode explicar que a pessoa possa andar com ele. Isso aqui, preste atenção nessas condições, porque depois a gente vai o quê? Fazer com a meia. Essas condições a gente vai citar para a meia depois. Agora a meia, a primeira condição, serve. A primeira condição para a meia serve. Ela cobre o quê? Os tornozelos. Mas agora a segunda condição, andar. Faz parte do costume da gente andar com ela. E ela serve para andar, não serve. A meia agora, anda de meia, serve. Te prejudica em qualquer momento. Achou alguma coisa, uma pedra, um prego, alguma coisa na hora entra no teu pé. Não serve, não é o costume o quê? Da gente andar com ela. Então também isso é uma observação. Mas depois a gente vai explicar isso.
Se é baseado o quê? Se a gente quer comparar a meia com isso diretamente. Mas se a gente quer comparar o porquê, presta atenção, o porquê Deus, o Altíssimo, que permitiu e facilitou. Aí é outro tipo de comparação. Naquilo a meia vai entrar. Aí a gente vai explicar com detalhes. Naquilo ela entra. Mas se a gente fosse comparar com isso, ia ter vários problemas. Claro que eu não estou aqui, irmãos e irmãs, para o quê? Falar qual que é a opinião que está certa, qual que é errada. Aí a gente vai precisar o quê? De aulas. Isso aqui eu estou tentando simplificar o máximo possível. Mas se a gente começar a pegar livros e trazer, encher livros daqui, e começar a explicar, e mostrar a evidência dessas pessoas, e dessa, e mostrar será que é correta essa evidência, essa opinião, a gente vai ficar o quê? Aulas e aulas e aulas para falar sobre um assunto. Como eram antigamente os sábios, por isso que o entendimento deles é profundo. Tem detalhes que a pessoa que nem imagina. Isso é quando a pessoa quer se aprofundar. Mas como a gente está só simplificando para a pessoa que entender que nisso aqui ela pode passar a mão, isso que serve. Aí depois eles falam que el farsakh pode andar o quê? Um farsakh, que mais ou menos vai dar 1h30 de caminhada. Eles falam mais ou menos 1h30 de caminhada, que seria mais ou menos uns 5 quilômetros, mais ou menos. Se você pode andar, ou seja, é normal para você andar com isso. Isso aqui não tem problema. Isso aqui também não entra água. Eu ia até fazer um teste, mas eu não queria molhar aqui. Se tu colocar ele no seu pé, pode botar água aqui, jogar água não vai entrar. Não vai molhar seu pé. Isso também é uma das condições que a gente vai ver. Depois, a terceira condição que ele cita é al-mudda, que é o período. Agora a gente viu que o profeta que passou sobre ele falou para aquela pessoa que está residente na sua residência é um dia inteiro, ou seja, 24 horas. E para quem está viajando é 3 dias. Se passar desse período, o que acontece? Anula. Se passar desse período, anula. Você não pode mais passar sobre ela. Tu tem 24 horas, é permitido. É permissível para você passar a mão sobre el khof por 24 horas, quando você está na sua residência. Passou essas 24 horas, tu tem que tirar ele, lavar o seu pé e colocar ele novamente. Então, isso é uma das condições. E para quem está em viagem, é 3 dias, como a gente viu. A gente vai citar isso. Aí depois o pilar dele na escola é você passar aquilo que é o que é passar naquilo que é obrigatório. Se é obrigatório o pé, se a gente colocou isso aqui, a gente vai passar, ele ficou no lugar do pé, vamos passar sobre ele. Esse que é o obrigatório. E como eu falei, assim tu passa, ó. Pega a mão dessa forma e faz assim, ó. Dessa forma só, bem simples, ó. Bota água na mão, faz assim, para ela ficar úmida, não é lavar, é deixar ela úmida só, e faz assim, ó. Deu, dessa forma. Se fez dessa forma, não tem problema, mas essa é sunna. A pessoa fazer o quê? Dessa forma. Aí depois ele cita algumas coisas que a gente já tinha falado sobre isso. Fala que ele é a rukhsa, que a gente explicou, que é uma permissão, e não explicamos a diferença, como o jejum e como a pessoa que está em viagem. A gente sabe que o jejum é obrigatório, é um mandamento de Deus. Mas quando a pessoa está em viagem, esse mandamento é facilitado por causa dessa ocasião. Depois que a pessoa acaba a sua viagem, ela deve repor esse jejum que foi facilitado por causa dessa ocasião. Por causa dessa ocasião. Aí depois ele cita lirijali wa nisa. É tanto para o rajul e tanto para o mara, que é o homem e a mulher. Tanto serve para o homem como para a mulher. E a maioria dos versículos, irmãos e irmãs, quando vocês leiam o Corão, que está falando sobre o quê? E façam tal coisas. Ó crentes, as mulheres entram nesses versículos, não há divergência. Só não entra o homem no versículo da mulher se ela foi especificado só para as mulheres.
como é o lenço no Alcorão, o véu. Ali é específico para as mulheres. O homem não entra naquele mandamento. Agora, se não foi especificado, serve para o homem e para a mulher. E aquilo que foi especificado só para os homens, serve só para os homens. Então tem que ter uma especificação para a gente falar isso é do homem e esse é da mulher. Só citar no geral, como é a maioria dos versículos, é tanto para o homem quanto para a mulher. Ou seja, se a mulher usar isso, vamos falar. Se em algum país, vamos falar, que as mulheres usam isso. É da cultura delas, do país, das mulheres e homens usarem. Não há problema dela fazer. Por quê? É tanto para o homem essa facilidade, tanto para a mulher. Aí ele fala uma coisa, uma observação que é uma das divergências que tem entre as escolas. وَلَوْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ ثَخِينٍ غَيْرِ الْجَلْدِ. Ele fala, olha, mesmo que ele é feito, fabricado de um tecido grosso, mesmo não sendo o que? O couro. Aqui ele está falando o quê? Isso aqui é de couro. Isso aqui, como eu falei para vocês, não tem divergência que dá para fazer. Por isso que eu trouxe ele. Mas agora, o que não é de couro, ou seja, é de lã, mas um lã forte, eles revestem aquele lã, principalmente nossos irmãos da Síria, eles usam até hoje, reveste aquele lã que não entra água naquilo. É bem reforçado. Eu sei que eles colocam ali também. Aquele lá na escola o que? É permissível. Como decoro. Agora no decoro, o Imam Malik, rahimahullah, ele só permite o que na escola dele? Só o decoro. Tanto embaixo como em cima. Sendo o que? De couro. Se não é decoro, não dá. Agora, se a gente for falar sobre a meia não é de couro. Quer dizer o quê? Que não dá. Não é de couro. É específico. Isso a gente vai ver. Então, ele fala que serve tanto para o homem quanto para a mulher. Tanto para o homem quanto para a mulher. Os dois o quê? Tem direito e permissível para eles. Depois ele cita o quê? Uma coisa interessante. Agora vamos falar, irmãos e irmãs, que aqui tem o Lhof. Outra coisa. Vamos falar que isso aqui, ele não prende. Quando tu coloca ele salta. Ele fica assim, vamos falar. Se é preciso, ele fala para ti, você colocar, tipo, atar ele. Você ter que atar ele para ele prender. Ele chega até o tornozelo, mas ele só chega no tornozelo se tu atar ele. Se tu não atar, ele não chega. Ou seja, não fica firme. Ele se abre. Esse aqui não dá para passar. Esse não dá para passar. Tem que ser acima do tornozelo e ele, quando tu andar com ele, ele está firme no seu pé. Não é uma coisa que fica saindo do pé. Ou seja, tanto em cima como embaixo. Por exemplo, se ele sai do pé por baixo, o que acontece? Vai passar, vai ficar embaixo do tornozelo. Esse aqui não dá para passar. Isso aqui é uma explicação que ele fala, explicando o que? Em detalhes, o que eles querem significar o que com isso. Outra coisa também que eu coloquei aqui. Agora, a sentença a gente viu o que, irmãos? Que não há divergência. As sentenças que não há divergência que é permissível. O que foi narrado, pode vir alguma pessoa e querer falar, olha, tem uma narrativa do Malik, rahimahullah, que fala que não é permissível. Essa narrativa o que é? É incorreta. Não é uma narrativa o que? Correta sobre ele. Quem que falou isso? Não sou eu. Foram os alunos dele. E os seguidores da escola dele falam que desmentem essa narrativa. Então aqui a gente vê o que? Que há um consenso, como a gente explicou. Outra coisa, como a gente viu, o jeito de passar. O jeito de passar. A gente viu que aqui, ó, a gente pega a mão e faz dessa forma. Tanto da meia, se a gente pegar a opinião, por exemplo, do Ibn Hazm, que é permissível na meia, vai ser dessa forma que tu vai fazer na sua meia. Dessa forma. Isso é a escola o quê? Da Hanafiya. A escola que a gente estuda. Eles falam só essa parte.
Tem outras escolas que falam que essa parte e a parte de baixo, como tu faz no seu pé. No pé, como que tu lava? Tu lava a parte de cima e lava também o que? A parte de baixo. Então é a mesma coisa. Como você faz no seu pé, você faz o que no lhof? Que ele venha no lugar. Agora o lhof, quando tu veste ele é no lugar do seu pé. A impureza que acontece agora, a impureza menor, quando você vai fazer as suas necessidades físicas, que Deus exalte vocês. A impureza menor, ela vai parar nisso aqui, ó. Ela não vai entrar no seu pé. Vai ficar aqui, como se fosse uma explicação para vocês entenderem melhor. Ou seja, por isso que você pode o que? Passar por cima dele. Porque se a gente falasse que a impureza vai para o pé, tinha que tirar ele. Essa que é a permissão de Deus, o Altíssimo, que facilitou para nós, que ela vai se tornar aqui, a impureza vai parar aqui. Por isso que quando tu vai fazer o wudu, a ablução, tu só faz o quê? Passa a mão sobre el hof. E essa é a opinião que tanto do Abu Hanifa como do Ahmad e de outros sábios como Sufiano, Daúd e outros sábios que falam que é só a parte o que de cima, que é obrigatório. Tem uns que falam, olha, e é recomendado, como diz o Shafi'i, o Malik, passar pela parte o que é de baixo também. É recomendado. O obrigatório em cima, mas é recomendado passar o que embaixo. E tem alguns da escola deles também que falam o que tem embaixo, como diz o Ibn Nafi', é também o que obrigatório. Mas a opinião correta, como a gente está estudando a escola, é só em cima, irmãos. Como a maioria dos ditos do profeta, os companheiros que narraram, que ele fazia dessa forma. Daqui, da frente, do começo do pé, até aqui, até essa parte aqui. Então é dessa forma que se faz o que? El-Masih. E a evidência que a gente citou do El-Mughira, que foi narrado pelo El-Bukhari e o Muslim. Essa é a evidência que o profeta passou dessa forma. Agora, vamos citar o que? As outras condições. Ninguém ficou com uma dúvida até agora? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Não concordou com algo? Sinta-se à vontade também em falar. Tem alguma observação para fazer? Sinta-se à vontade. Aqui ele fala sem ser de couro, né? Depois ele continua falando: Sawa'un kana lahuma na'lun min jildin aw la. Mesmo se ele for o que? Tanto de couro como não de couro, o que? É permissível, como a gente vai ver. Aqui eles explicam el jawrab, que podemos falar que é a meia, quando ela se torna de couro, tanto aqui embaixo como em cima, ele explica, se for embaixo e em cima, a gente chama ele de quê? Mujallad, ou seja, é todo de couro, igual esse. Se for só em cima, ou tipo só embaixo, desculpa, se chama na'al, que é aquela sandália que a gente vê. A sandália, como que ela é embaixo, tem couro, alguma coisa, uma proteção para te andar. Aquilo se chama na'al. E aquilo não há divergência, que não dá para passar a mão sobre. Por quê? Porque ele é aberto. Ele não cobre, por isso que a gente tem que prestar atenção. Ele não cobre o membro obrigatório que devemos o quê? Purificar, que é os pés. Ele não cobre os pés. Então, aquela parte o que não podemos. Ou seja, a sandália, o chinelo, não podemos fazer o masih, ou seja, passar a mão úmida sobre ele. Por quê? Porque você está passando sobre o pé. E a gente viu que o pé não se passa a mão úmida, e sim se lava. Então, só se ele cobrir o quê? Todo o pé. Só se ele cobrir todo o pé. Aqui, irmã. Aqui a irmã perguntou se o hof de couro, esse que a gente está mostrando aqui, pode ser substituído pela meia. Podemos ficar sempre 24 horas? Sim, se tu é residente
E a gente vai falar que a meia se encaixa aqui, não por ele. Eu vou mostrar para vocês como que ela vai encaixar aqui. Não por ele em si, não se encaixa, como a gente explicou no início da aula. Mas, se tu pegar a opinião que fala que dá também para passar na meia, ela tem a mesma duração. Por quê? Porque tu fez uma comparação com isso. Isso é a origem. Isso que foi o que citado na Sunna. Não há divergência, como a gente explicou. Tu vai comparar a meia aqui, vamos falar que aqui é a meia. Tu vai comparar com isso para ter os dois o quê? A mesma sentença. Então, o que serve para esse serve para o outro. É a mesma coisa, irmãos e irmãs, o tayammum. Se a gente fala que o tayammum, a ablução seca, ela é no lugar da ablução, que é com água, ela leva as mesmas coisas. As mesmas coisas que você pode fazer com a ablução, tu pode fazer com o tayammum, porque é a mesma coisa. Um entrou no lugar do outro. Um entrou no lugar do outro. Por isso que a gente viu na escola do Hanafiya, a gente pode rezar todas as orações com o tayammum. Se a gente fez o tayammum agora, a ablução seca, como a gente explicou, quem quer entender esse assunto, a gente explicou em detalhes nas aulas passadas. A pessoa o quê? Pode rezar todas as orações, não perdendo o tayammum. E o que perde o tayammum? A mesma coisa que perde o wudu. E também outras coisas, né? Como a gente citou, né? Achar água, tudo, como a gente citou nas aulas passadas, quem quiser. Então aqui, irmã, é o mesmo período. Podemos ficar sempre 24 horas, sempre passando as mãos úmidas. Essa meia, posso trocada de 24 em 24 horas. Calçando uma nova meia, minhas perguntas são meio confusas. Espero que entenda o que eu quero. Não tem problema. Tu tirar ela, eu vou explicar. Se tu tirar ela, tu perdeu. Se tu tirar ela, tu vai ter que lavar o pé novamente e calçar a meia. Não pode colocar depois a meia. Isso a gente vai ver. A gente vai explicar esse assunto. Inshallah que ninguém vai sair o quê? Com dúvidas daqui. Aí depois agora a gente vai citar o que, irmãos? Vamos citar as condições. As condições do que? Do khuf. De como que ele é feito, material, quando usar. Primeiro ele fala, ele fala, lubsuhuma ba'da ghasli rijlay. Você usar ele depois de lavar os dois pés. Depois de lavar os dois pés. Ou seja, de você completar a ablução. De você completar a ablução. Isso é uma das condições. Tem outra opinião na escola que fala se tu, por exemplo, colocar eles dois e depois o quê? Começar a lavar, purificar o rosto, as mãos, o cabelo. Como a gente sabe, a nossa ablução também é correto. Por quê? Porque na escola é tertib, ou seja, você fazer em sequência, como está citado, não é o que? Obrigatório. É sunna, é recomendado. Mas se eu lavar os meus pés primeiro, depois lavar o meu rosto, depois lavar meus braços, depois lavar a minha cabeça, a minha ablução o que é? Correta. Mas aqui ele quer dizer o quê? Você vestir ele quando estar com os dois pés o quê? Limpos, ou seja, quando completou a ablução. Mas tem um assunto agora. El-Jabira. O que é El-Jabira? O gesso. Agora a pessoa teve um problema, caiu, quebrou o braço, torceu, alguma coisa, foi o doutor e colocou o quê? Um gesso nele. Colocou um gesso dele. A gente sabe que naquele gesso, o que a gente faz? Passa sobre ele. Passa sobre ele. El-Masih. Faz sobre ele. E se você colocar el-khuf no outro pé, tem um gesso, no outro pé tu usa o khuf, dá para fazer isso? Não dá. Sabe por quê? Porque aquele gesso foi por causa de um problema que você teve e não tem como tirar, como a gente sabe. Só quando o médico quer permitir ali. Tu deve esperar.
Agora aquilo lá serve como você lavou. Aquele maser. Tu não fez porque é uma permissão, como el khof. Tu só fez ele o quê? Porque tu não tem capacidade de lavar. Então ele serve o quê? Como você lavou. E se tu vai fazer o maser no pé esquerdo, tu não está fazendo ele como você lavou. Tu está fazendo ele o quê? Como permissão. Como permissão. Não se junta a permissão e o que é ordenado, que é o lavar. Tu não pode juntar essas duas coisas. Então você deve lavar o outro pé. Depois que usar o khof, usa. Só lava. Não dá o que para te passar a mão. Como você fez o que no pé. Porque o pé é o motivo que tu fez isso por você não poder, a incapacidade de tirar aquele gesso. Então ele entra no lugar o que? De lavar e não de fazer o maser. Isso é bem detalhado, mas se alguém tiver, às vezes, que Deus cure as pessoas, acontecer com ele, ele deve o que? Lavar o outro pé. Aqui a irmã pergunta, se a mulher faz a ablução total, ou seja, completa, antes de ir para a mesquita, mas vai de sandália aberta, ela deve repetir a ablução quando chegar à mesquita? Não tem que repetir. Por que vai repetir? Por que ela vai repetir a ablução? A gente não está falando isso aqui, não tem nada a ver ela de sandália. Eu falei que a sandália, irmãos e irmãs, repetindo mais uma vez, a gente não pode passar a mão sobre a sandália. Por quê? Porque ela é aberta. Tu tem que lavar o pé. Agora tu está vestindo sandália. Perdeu a ablução por causa de um anulador da ablução. Você lava o pé novamente. Você não pode passar a mão sobre a sandália. Por quê? Porque uma das condições do khof, como a gente explicou, e a definição dele é aquilo que cobre todo o pé e os tornozelos. A sandália cobre os tornozelos? Não cobre. Cobre todo o pé? Não cobre. Então não entra nisso. Não entra nessa sentença. Então a pessoa deve o quê? Lavar o pé. Lavar o pé se ela perder a ablução. Se ela não perdeu, como é o caso da irmã, fez a ablução em casa, foi para a mesquita, não precisa o que fazer a ablução. Só ela não pode passar a mão sobre a sandália. Deixa eu ver aqui, se eu me esqueci alguma coisa. Que a gente explicou já. Aqui também ele explica sobre a pessoa que tem problema, selas, o selas ubol, que a gente fala na língua árabe, é aquela pessoa que tem algum problema, tipo, ela não consegue se controlar, por algum problema, que Deus cura essas pessoas, principalmente em fazer as suas necessidades físicas, Agora, se ela conseguiu se controlar o tempo para fazer a ablução, vamos falar que precisa de 2 minutos, não saiu nada dela de impureza, como por exemplo urina, conseguiu se controlar no tempo de fazer a ablução. Depois, quando ela acabou a ablução, entendeu? Vestiu o khofen, começou o que? Sair impureza, não tem problema, pode fazer o maser durante 24 horas, mas se foi antes dela completar, ela só tem o que? Até acabar o tempo da oração. O que a gente sabe, essas pessoas é diferente. Elas perdem a ablução automaticamente quando acaba o tempo da oração. Tem o meio-dia, vamos fazer a oração do meio-dia. A oração do meio-dia, 1h se inicia, por exemplo. Acaba ela 13h30. Ele fez a oração do meio-dia a 1h com os muçulmanos. Depois chegou a 13h30, a outra oração da tarde, ele perde a ablução dele. Como a gente viu na escola, tem que fazer uma nova ablução. Por quê? Porque
Porque essa pessoa o que tem algum problema, ela não consegue ficar o que abluída por muito tempo, por causa que ela não tem capacidade por causa de uma doença. Então ela tem que fazer a ablução o que toda hora. Mas se ela fez el khof, ela colocou el khof quando não estava saindo nenhuma impureza dela, por uns 2, 3 minutos, ela consegue aguentar. Então ela pode o que passar a mão sobre ele 24 horas, ou seja, o dia inteiro. Alguém ficou com mais uma dúvida? Não entendeu algo? Outro também ele fala, o segundo, satruhuma lil ka'bayn, ou seja, ele cobrir os tornozelos. Ele cobrir os tornozelos. Agora uma pergunta. Agora eu tenho el khof. Vamos falar que ele chega esse aqui que eu tenho até aqui, ó. Não cobre o que? Os tornozelos. Mas eu pego um material forte, grosso e costuro para cobrir o tornozelo. Serve ou não serve? Agora, ele não cobre, mas eu costurei ele com outro material para completar aonde que ele não cobre, que é os tornozelos. Serve ou não serve para mim fazer uma passar a mão em cima? O que vocês acham? Tá aqui o khof. Vamos falar que ele vem até aqui. Essa parte de cima eu costurei. Peguei outro material, fiz e costurei para ele cobrir o meu tornozelo. Serve ou não serve? Se ele for com material como foi explicado na escola. Se é um material o quê? Tharin, quer dizer grosso, que impeça a água de entrar, podemos falar assim. A irmã falou que acredita que serve. Está correto, serve. Se a gente for de acordo com o que a gente citou ali, que tem que ser o que? O tecido grosso, que não entre água nele, serve. Não há problema algum. Até o Ibn Abidin, que é um grande sábio na escola, ele dá essa explicação interessante. Porque tem alguns da escola que falaram isso. E outros o que não entenderam o que eles quiseram dizer. Falaram não pode, mas não, ele explicou. Eles querem dizer se for do mesmo material, por exemplo. Para consertar, para não perder à toa. Quer consertar, por exemplo, ele. Usando um material, não precisa ser o mesmo, que a gente viu que não precisa ser de couro na escola. E o Abu Hanifa, ele antigamente, o Abu Hanifa tinha a mesma opinião do Malik, rahimahullah. Depois ele, antes dele morrer, falam por 2 ou 3 dias, ele o que? Voltou. Ou seja, voltou a falar como os companheiros dele falam, o Abu Yusuf e o Muhammad, que pode ser o khof de outro material, por exemplo, lã, não precisa ser de couro. E ele voltou a essa opinião. Isso mostra a humildade dele. Mostrar as evidências para ele, mostra a humildade desse grande imã, Abu Hanifa, como o chefe aí fala, rahimahullah, todas as pessoas na jurisprudência precisam, ou o Abu Hanifa, sobre todas as pessoas na jurisprudência, tem uma dádiva sobre elas. E é verdade isso que ele falou, não há dúvidas. O entendimento que ele tinha na jurisprudência islâmica é impressionante, mas ele mostra a humildade dele. Quando viu as evidências, olhou de volta, pesquisou, viu, é correto, que também não precisa ser de couro. Porque a gente vê que no tempo deles, não tinha como ter todos eles o mesmo material. Segundo as narrativas que tem, que não eram todos o com o mesmo material. Tem narrativas que falam que tinham o de lã. Então não podemos especificar uma coisa que não era no tempo. Claro que a maioria era de couro, sim. Mas não quer dizer que não possa ser de outro material. E ele volta nos últimos 2 dias da sua morte. Isso mostra o que, irmãos e irmãs, a humildade. Por mais sábio que tu seja, por mais conhecimento que tu tenha, tu é falho.
Por isso que tu vai ver muitos sábios, às vezes ele fala uma coisa, tu pergunta para eles hoje, por exemplo, sobre algum assunto. Ele fala, olha, é tal coisa. Depois de 10 anos tu vê ele e pergunta para ele o mesmo assunto, ele te dá outra resposta. E tu fala para ele, como assim? Aquela opinião não era mais correta. Depois que eu estudei mais, vi as evidências, essa aqui é correta. Isso mostra o quê? Que a gente sempre está o quê? Aprendendo. Sempre estamos em aprendizado. Aqui, na minha opinião, de acordo com as evidências do Alcorão da Sunna, eu acredito que seja isso. Quando eu estudar mais, posso ver outra coisa que eu não vi. E no tempo deles não é que nem o nosso. Nosso tempo tem um livro bonitinho, impresso na nossa frente, colorido, com letras legíveis. Agora, no tempo deles, era totalmente diferente. Eles não tinham livros dessa forma, tudo bonitinho, e sabendo os ditos do profeta. Às vezes ele não tinha escutado esse dito. Quando falavam para ele, na hora. Eu não conhecia esse dito. Na hora ele trocava o quê? A opinião dele e falava, como disse o profeta de Deus que passou sobre ele. Que a evidência está no que o profeta falou. E como fala o Malik, rahimahullah, ele fala uma coisa bonita. Todas as pessoas, a gente pega das opiniões delas e também deixamos, a não ser essa pessoa aqui. Aí ele apontou para o túmulo do profeta que passa sobre ele. É o único que não erra. O resto, nós somos o que? Falhos. Tu pode estudar, falar, olha, ele está certo em tal coisa, mas naquela coisa eu não concordo com ele. É normal, não tem aluno que concorda com o professor em tudo. Não tem aluno que concorda com o professor em tudo. É normal isso. O ser humano, eu tenho as minhas evidências, ele tem as evidências dele, eu também tenho a minha evidência. Isso também mostra, irmãos e irmãs, o que? A irmandade muçulmana. Por mais que a gente, às vezes num versículo do Alcorão, temos opiniões diferentes, interpretamos diferente esse versículo, esse hadith, mas isso não acaba a nossa irmandade, o nosso amor um pelo outro. Podemos divergir sobre isso. Isso é jurisprudência, como os companheiros do profeta divergiram sobre esses assuntos, mas sempre o amor sempre estava com eles, entre eles. Não é porque meu irmão não concorda comigo que ele é desviado, que meu irmão não entende nada, que meu irmão não tem o que falar com ele, como alguns, infelizmente, pensam dessa forma. Pelo contrário, eles se amavam, os companheiros do profeta. Sabiam que cada um trazia uma evidência, tanto do Alcorão como da Sunna, querendo procurar sempre a verdade. Aí tu vem falar, a pessoa não entende, porque não segue de acordo como você quer. Por isso que uma vez o Shafi'i, rahimahullah, debateu com Ibn Yunus, ou Yunis, é um grande sábio também, historiador também. E depois que acabou, ele viu o Shafi'i que ele ficou bravo, o Ibn Yunus. Não foi de acordo com as evidências. A gente sabe que o Shafi'i nunca perdeu um debate, é impressionante ele. Ele fala, debati com sábios e venci. Debati com ignorante e perdi. Só para ignorante que tu perde, porque não tem como conversar, né? Mas agora o que ele fala? Depois, quando ele viu ele triste, Ibn Yunus, ele fala para ele, não tem como a gente debater e depois do debate continuar irmãos, mesmo tendo divergência entre nós, manter o que é a irmandade. Aí o Dhahabi, quando viu isso, ele que narra compilou essa história, ele fala, aqui mostra o grande intelecto dele, que mostra o grande intelecto que ele tinha e o grande coração que ele possuía. Esse que é o verdadeiro sábio. Não é aquela pessoa que quer o que eu quero botar a minha opinião. Por exemplo, eu não concordo que tem que ir em cima da meia, eu não concordo que é permissível. Por exemplo, a minha opinião. Vou querer que todos vocês seguem a minha opinião. Olha, quem não seguir minha opinião é desviado. Está errado. Por isso que a gente mostra, irmãos e irmãs, isso tudo para esclarecer, para mostrar a pessoa tem todo o direito. Tendo ela querendo seguir uma escola, ela tem todo o direito de escolher a opinião desses sábios, que a gente viu que são cadeias de transmissões que levam até o profeta de Deus, os companheiros do profeta. É um resumo das opiniões dos companheiros do profeta. Tu não tem o direito de criticar nenhuma pessoa que segue uma escola.
na tua escola, não é permissível, de acordo com a escola dele, de acordo com as evidências que a gente vai mostrar, vocês vão ver que é possível, sim, passar o que? Sobre a meia. É possível, mas não comparando com isso na questão de isso ser isso. Aí não tem como eu falei para vocês desde o começo da aula. Se tu quer falar que a meia é isso, não tem como. Mas, se tu quer fazer uma comparação, não nela mesmo em si, porque a gente sabe isso aqui, não deixa água passar, que é uma das condições. Se a gente for ver essas condições e colocar na meia, não se encaixa. A meia tem como tu andar com ela, como a gente citou aqui, a segunda, não tem como tu andar com ela. Agora ele vai citar aqui também o quê? Agora o terceiro, que é você andar com ela. Mesmo que seja o quê? Por 1h30, por exemplo. Que era o mínimo ali do que eles andavam dentro da Medina. Por isso que eles colocaram esse tempo, mais ou menos. Agora, se tu anda com a meia por esse tempo, primeira coisa, ela vai se rasgar. Tu corre um risco grande de se cortar, de acontecer alguma coisa com o seu pé. Então, não é do costume da gente o que andar de meia. Se a gente vai de acordo com o que colocaram, de condição, de acordo com como era a vida dos companheiros do profeta naquele tempo, é impossível que a meia entrar aqui. É impossível. Mas de acordo com a facilidade e misericórdia de Deus, se isso que significa o que essa sentença, esse mandamento vem para facilitar, a meia entra. Nessa ocasião, isso a gente vai explicar como foi narrado pelo Ahmad. Depois ele cita o quê? E não entrar o quê? A água. Não entrar a água. Yashuf al-ma. Quer dizer, não entra água. Quando tu colocar a água... Aqui ele não está querendo dizer, irmãos, vai lá num rio e coloca o pé lá. Não é isso que ele quer dizer. Quer falar se cair água sobre ele. Não entra o quê? No seu pé. Não é tu ir lá, eu vou tomar banho de piscina, vou vestir ele e vou entrar na piscina. Não é dessa forma que ele está falando. Está querendo dizer o quê? Se cair água sobre ele, entra? Não entra. Como eu falei para vocês. Só se eu entrar dentro do rio, não vai entrar água? Vai entrar água. Então é isso que eles querem dizer. Alguém ficou com mais uma dúvida? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Também aqui ele cita إمكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز على خوف من زجاج أو خشب أو حديد. Também não dá para ti o quê? Usar um khuf de vidro, por exemplo, ou que tenha vidro, que tenha de madeira, de ferro. Por quê? Porque não tem como andar. Não tem como andar com ele. Dificulta o quê? Você caminhar. Então, o que? Nisso não dá para você passar o que? A mão. Tudo isso, quais que são as evidências deles? O tempo, a sociedade, como o profeta e os companheiros viviam, como que era o khuf deles. Era de acordo com isso. Por isso que eles falaram que isso são condições. Por isso que é importante a pessoa entender na hora da revelação o que significa cada termo científico religioso naquela época. Depois o quarto, que ele fala, que se chama khulu kulli minhuma an khurqin qadra thalatha ou thalathi asabi'. O que é isso? A pessoa que não ter no khuf da pessoa um corte, el-khurq. Tem gente que lê el-kharq. El-khurq é o correto. O que é el-khurq na língua árabe? É o próprio corte, o próprio buraco. Aqui tem um buraco, vamos falar. Esse buraco se chama khurq. El-kharq é cortar em si. É cortar em si. Ou seja, cortar, o substantivo. El-masdar. Mas quando tu quer falar que tem um corte aqui, tu não fala kharq. Mesmo alguns da língua árabe que é permitindo, mas o correto mesmo é tu falar aqui fihi khurq. Ou seja, com som de U, não com som de A. Então agora, ele fala na escola, se tiver um corte no khuf
maior ou 3 dedos, os dedos menores do pé. Qual que são os dedos menores do pé? Aquele, o bem pequeno, não sei o nome dele, o minguinho, como você chama. O do lado, os 3 primeiros aqui, ó, da esquerda para a direita, se é desse pé, ou da direita para a esquerda, se é esse pé. Os 3 dedos menores do pé, se tiver um corte do tamanho disso, não dá para fazer o quê? Uma serra. Se for menor, não tem problema. Por exemplo, se for só esses 2, os 2 daqui, tá ali cortado, deu um corte, tu pode fazer uma serra. Mais do que aqueles 2, ou seja, de 3 para cima, a pessoa não pode fazer uma serra. E também outra coisa, vamos falar que o corte foi aqui, irmãos e irmãs. O corte foi aqui. A gente coloca 4 dedos, ou seja, é maior que 3. Posso fazer uma serra? Pode. Por quê? Nessa situação, quando tu está caminhando, isso aqui está fechado. Quando tu caminha, isso aqui é fechado, ele não fica aberto. Se ficar aberto, claro que não pode. Mas se for nisso aqui, por exemplo, não vai ficar aberto. Na hora que você o quê? Andar. Vai cobrir. Então, nessa ocasião, o que tu pode? São detalhes, como eu falei para vocês. A jurisprudência, o que? São detalhes. Tem coisas, por isso que a pessoa, quando estuda a jurisprudência, fica toda a vida e também não sabe muita coisa. Sendo sincero com vocês. Porque não tem como saber o que? Tudo. Então vem uma pessoa e fala para ti, olha, eu sei todo o Corão, a Sunna, como alguns falam. Não sabe o que estão falando. Porque o conhecimento não tem fim. Se a gente vai ver cada evidência, cada condição, tu fica toda a tua vida o quê? Estudando. E são ocasiões, você não pode pegar uma coisa, entender e querer o que? Praticar como você quer. Praticar como você quer. Tem que ser com o entendimento correto, como o profeta explicou, como os companheiros do profeta entenderam, como os companheiros dos companheiros do profeta entenderam. Não é como você entende. Eu entendo o khof como a meia, vou passar. Dessa forma você está o quê? Fazendo coisa errada. Não é por causa disso que eles o quê? Permitiram. Depois a gente vai explicar qual que é o motivo da permissão de colocar ou passar na meia. E para simplificar, desculpa o tempo agora que eu fui ver, os irmãos que passam sobre a meia, não há problema. Pode continuar o que a pessoa passando. Se ela vê que as evidências, que as pessoas que ela segue, são pessoas que têm conhecimento, que permitiram, como é a escola do Ibn Hazm e outros que a gente vai citar, não há problema algum. Por quê? Porque na condição deles, eles não citaram a condição que a escola que citou e as outras 4 escolas que citou, as 3, que é tharin, ou seja, ser um material que é grosso, não é qualquer material. A gente sabe que a meia é feita de nylon, de algodão. Qualquer água ali, tu bate a água nela, se cair, na hora entra no teu pé. Na hora tu sente aquela coisa úmida no seu pé. Por quê? Porque é fino. Então isso, segundo as escolas, não dá. Por causa desse material. Só se a gente for tomar isso como que não é uma condição, vai ser permissível, já que ele vem com facilidade de Deus para conosco. E principalmente, irmãos e irmãs, agora, se a gente voltar no tempo do profeta que passa sobre ele, a gente não vai encontrar meia. Por isso que muitos sábios, até hoje, nos dias de hoje, não permitem passar sobre a meia, porque eles vão falar o quê? No tempo do profeta e dos companheiros não existia essa meia que a gente veste hoje. Não existia essa meia que a gente veste hoje. Então essa comparação que é inválida, tu está comparando com uma coisa que não existe, primeira coisa. Segunda coisa, tu está comparando com uma coisa totalmente diferente. Para a comparação ser certa, como a gente sabe, isso quem estudou jurisprudência, os fundamentos da jurisprudência, tem que o quê? Ser exatamente igual como se chama, na forma. Agora tu está comparando uma coisa que é aqui, vamos falar um couro. Está comparando que não entra nada, que não vai sujar, não vai rasgar, é difícil rasgar, não é que nem uma meia. Só de andar, como eu falei, como que é o terceiro
a terceira condição, que a pessoa tem que conseguir andar com ele. A meia a gente consegue andar? Não tem como andar com a meia. Tanto no costume da gente, se tu andar de meia, vão dar risada da cara de você, e também ela vai se rasgar. Nos primeiros 50 metros que tu andar, vai rasgar a sua meia e também não vai te proteger do sol. Não vai te proteger do sol. Imagina eles naquele tempo, se eles usassem que nem a meia de hoje, como eles iam conseguir andar naquela terra quente. Quem foi que viveu na Arábia Saudita, que é hoje, né? Vocês vão ver, não tem como tu andar, principalmente de dia, de meia lá. Tu não aguenta. É pelando aquela terra. Deserto. Como que tu vai andar com aquilo? Não tem como tu andar. Então quer dizer que essa meia não é el khof que é citado, o que, como a gente explicou nos ahadith. Aqui a irmã fala, se pisar na água com a meia e molhar a pele, invalida o wudu? Não invalida. Porque se tu tomou a meia, como dá para fazer o wudu, tu sabe que ela vai o quê? Entrar água. Ela não é, como se chama, não é a prova de água. Vai entrar água, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Só tu não entra o quê? Não vai entrar dentro da mesquita o quê? Com a meia molhada, né? Tu pode trazer o que é sujeira, alguma coisa para a mesquita, a pessoa tira. Mas não invalida o quê? O teu wudu. Não invalida o teu wudu. Mas se tu tirar ela, invalida. Se tu tirar ela, por exemplo, se tu vai rezar na sua casa ali, tu quer rezar, reza, não tem problema. Mas se tu vai tirar a meia, vai invalidar o quê? A ablução, como a gente vai ver. Isso aí a gente vai citar. Alguém mais ficou com uma dúvida, não entendeu algo? Tem mais as outras condições, a gente vai falar na próxima aula. Também vamos explicar sobre a meia. Próxima aula, inshallah, a gente acaba. Depois também vamos falar sobre o gesso com mais clareza, né? Com mais explicação. A gente vai ver, inshallah. Ninguém mais com alguma pergunta no Instagram? Alguém tem alguma dúvida? Não entendeu algo? Sintam-se à vontade. A irmã está falando da meia de lã. A meia de lã que a gente usa não era como a de lã que eles faziam até na Síria. Hoje tu encontra ainda. El khof, de lã. Não entra água. É bem reforçado. Não sei como que eles fazem aquilo, o que eles usam também, mas é de lã. Não entra água, que nem esse. Não é que nem a meia de lã da gente. Só se a meia de lã, vamos falar, não entra o quê? Água, por exemplo, das condições, ou dá para te andar com ela, não há problema. Ela entra junto, né, com o khof. Mas a gente não está falando dessa meia, a gente está falando da meia que a gente usa hoje. Até são transparentes. Tem meias, são bem fininhas, aparece até o pé. Esse que é o problema. Aparece até o pé. Quando a gente fala, el khof na língua é aquilo que cobre o pé e os tornozelos. Se tu olha para o pé, tu enxerga, tu sabe até diferenciar que cor é a pessoa. Qual é a cor da pessoa? A cor da pele da pessoa. Porque é transparente. Mas como eu falei para vocês, as escolas não permitem de acordo com essas condições, que era el khof ou el khifaf dos companheiros do profeta. E os que permitiram, não permitiram nessa, comparando assim, como eu falei para vocês, eles permitiram comparando como o que significa esse mandamento. Ele é para facilitar para os crentes. E eles têm uma evidência do Musnad, do Ahmad, do dito do Thawban, que a gente vai ver, que eles reclamaram o quê? De frio para o profeta e passaram sobre el khof. Aí esse é o dito que eles tomam como evidência, ou seja, por causa do frio, e não por causa dele mesmo em si, de cobrir. Então isso a gente vai ver, inshallah. Vamos explicar
Aqui a irmã perguntou, antes de todas as 5 orações é obrigatório e necessário fazer o wudu? A pessoa fez o wudu na alvorada, não perdeu o wudu até a última oração da noite, não há problema, pode rezar com esse mesmo wudu, com essa mesma ablução, todas as orações. Não há divergência nisso. E o profeta fez isso, que é para sobre ele, no ano 8, quando conquistaram Meca. Ele fez isso para servir como aprendizado e ensinamento para os companheiros. Seu Omar notou isso e perguntou para ele, e ele respondeu que é o que é permissível. É recomendado a pessoa que renovar o wudu, como mostra na Sunnah. É recomendado a pessoa, tipo, rezou essa reza com esse wudu, depois vai fazer outra oração, renovar ele mesmo que ela esteja o quê? Com a ablução. É recomendado, até pelo causa do dito do profeta que fala sobre ele, La yuhafiz ala al-wudu illa mu'min. Os sábios, explicando esse dito, falaram que isso que significa aquela pessoa que faz a ablução para fazer as orações. Ou seja, ele fez a ablução para essa oração, ele renova para outra oração, mesmo não perdendo. Sempre ele o quê? Procura fazer a ablução. Porque a gente sabe que tem recompensa também, é perdoado os pecados da pessoa, como a gente explicou nas outras aulas. Ok, ficou com mais alguma dúvida? Irmã Samara, isso aí foi ela que perguntou, né? Aqui eu não vejo nenhum. Se vocês não entenderem, sempre o quê? Perguntem, não... Sei que às vezes eu falo alguma coisa mais profunda, mas é necessário às vezes, até para a gente entender, e principalmente sobre a meia, né? É importante a pessoa que entender o porquê ela faz isso. Imagina uma pessoa, tu tem que ter um grande conhecimento da religião que você pratica, da sua crença. Isso acontece muito, ou seja, a pessoa não conhece a crença dela e quer criticar o que? A crença do outro. Se a tua crença tu não sabe, como que tu vai criticar a crença do outro? Aprende a tua crença primeiro, se fortalece na tua crença, depois tu vai ler o que? A crença do outro e querer o que? Responder para o outro. Então, já que ninguém ficou com nenhuma dúvida, que Deus facilite para nós e abençoe a gente onde quer que a gente esteja e tenha misericórdia da gente e facilite para nós a busca do conhecimento e facilite para nós a prática do conhecimento adquirido e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas e que Deus guie todas as pessoas à senda reta, ao caminho dele e que Deus facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os mártires, as pessoas virtuosas e que Deus afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, inshallah.